Se você puder ficar de pé para a gente ler a palavra, Romanos 12, 1 e 2. Diz assim esse texto: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Talvez algumas traduções estão um pouquinho diferentes. A minha tradução é a NVT, uma tradução que eu tenho gostado muito. Deus tem falado muito no meu coração através dessa tradução, tá bom? Quem está com a Bíblia, ergue ela, seja física ou seja no celular, e declara comigo bem forte: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Se assente glorificando a Jesus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém. E você que está aí da sua casa conosco, que a tua casa seja cheia da graça, cheia da presença do Senhor. Como eu disse, a gente não está fazendo as listas para o culto, mas a gente está deixando aberto para que você venha. Nós temos 48 cadeiras aqui. Hoje nós temos, deixa eu ver, 4, 5, 6, umas 8, 10 cadeiras disponíveis ainda. Então, se você quiser vir quarta-feira, é só vir participar do culto e com certeza vai ser bênção. Se você, claro, é do grupo de risco, ainda tem receio, a gente respeita e a gente se mantém conectadinho aqui através das redes sociais, seja o Facebook ou o YouTube que você esteja assistindo, tá bom? Mas vamos lá. Nós temos vivido tempos nessa quarentena que tem levado pessoas a um estado extremo no seu psicológico. As pessoas têm sido levadas a sentimentos muito fortes, às vezes de medo, de insegurança. As pessoas têm sido testadas ao máximo. Provavelmente você já teve algum dia, né? Agora a gente está saindo de tudo isso, mas teve algum dia que você talvez deve ter ficado preocupado e daqui a pouquinho você disse assim: não é nada, Deus é maior. Mas lá no fundo, o seu coração se preocupou. Talvez seu coração se preocupou com a questão econômica. Quando fechou tudo, você disse assim: o que vai ser de nós? O que nós vamos fazer? O que as pessoas vão fazer? Um estado de preocupação atingiu o coração da maioria das pessoas, e isso é fato. Então eu quero que você comece entendendo algo comigo aqui. Nós nos tornamos escravos de tudo aquilo que a gente permite que domine a nossa mente. É fato que nós vivemos em um tempo que somos totalmente bombardeados por informações. E não tem como você, vamos dizer assim, frear a informação que chega. Mas tem como você filtrar essa informação. Você precisa filtrar essa informação ao ponto de que aquilo que você recebe não destrua a sua fé, não destrua os princípios e valores que foram estabelecidos no seu coração. E agora eu chego aqui então para te dizer o título da mensagem dessa manhã: transforme a sua mente. Essa capacidade, essa autoridade existe em você. O manifestar esse poder sobrenatural, claro que não depende de você, depende de Deus. Mas a decisão de rejeitar pensamentos, sentimentos que vão destruir você, está dentro de você. Diga comigo assim: a autoridade já foi me dada. Amém, queridos? Você consegue compreender isso nessa manhã? Faz sentido isso para você ou não? Sim, porque Jesus ele disse: foi me dada a autoridade, eu estou dando essa autoridade a vocês. Eu estou delegando esse poder a vocês. Eu estou delegando essa capacidade a vocês. Então existe em nós um depósito de autoridade vindo da parte de Deus. Mas é fato que às vezes nós esquecemos isso. Nós estamos tão imbuídos, vivendo o mundo natural, que a gente se esquece que realmente existe um mundo espiritual à nossa volta, que a gente precisa movê-lo através das nossas palavras, das nossas ações, do nosso comportamento.
E a gente acaba se esquecendo disso. E a gente meio que inconscientemente permite que pensamentos de medo, de destruição, que vão totalmente contrários à nossa fé, vão tomando conta do nosso coração, vão tomando espaço do nosso coração. Por isso a gente precisa urgentemente aprender de fato a guardar os nossos sentimentos e pensamentos em Deus. A palavra do Senhor diz assim: levando todos os nossos pensamentos cativos a Deus. Pegar o seu pensamento e focar no Senhor. Pegar o seu pensamento e levá-lo a lutar contra ele com palavras de fé. Lutar contra ele com palavras de milagre, palavras de determinação. Precisamos aprender a guardar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente não entre num processo de autoescravidão. E essa autoescravidão são sentimentos, pensamentos que são gerados dentro de nós, que sequer existem, que sequer vão se tornar realidade, mas a gente cria um ambiente tão real na nossa mente que a gente se torna escravo de nós mesmos. Por causa do medo, por causa da insegurança, por causa de um monte de coisa que permeia o nosso coração. E talvez existiriam inúmeros exemplos de prisões emocionais, mentais, que o ser humano cria para si, que a gente poderia citar aqui. Mas eu separei algumas delas, e quero compartilhar com você nesta manhã. Esses sentimentos, esses pensamentos que estão dominando a mente de muitas pessoas, são frutos, volto a dizer, de informações que a gente recebe, que vão gerando medo, pânico, pavor no nosso coração. Esses pensamentos, volto a colocar isso, muitas vezes sequer se tornarão realidade. Esses pensamentos, eles podem ser classificados primeiro como cargas emocionais muito fortes. Cargas emocionais, talvez você recebeu palavras que te menosprezaram, que apontaram suas falhas, e aquilo despertou raiva, ira, mágoa no seu coração, ao ponto de você viver mergulhado nesse tipo de sentimento. É muito triste às vezes quando isso acontece com um casal. Às vezes numa discussão, e às vezes por uma discussão boba as coisas vão se intensificando, as coisas vão tomando uma proporção que não deveria, e daqui a pouquinho o marido fala, a esposa fala algo que não tem nada nem a ver com a discussão, e acaba jogando uma carga emocional desnecessária na vida da outra pessoa, do seu cônjuge. Já viram situações parecidas com essa, sim ou não? Você brigou, você discutiu porque a toalha estava em cima da cama, porque o sapato estava no meio da casa. Mas aí você já lembra, porque desde que eu casei com você, bem que a minha mãe me avisou, porque você, e vai despejando uma carga emocional em cima da pessoa. Eu sabia que você era assim, eu sabia que você era dessa maneira, e vai despejando, e vai despejando, e vai falando, e vai gerando uma carga emocional, e isso vai ficando na mente da pessoa, vai ficando lá, e ela vai remoendo, ela vai remoendo, ela vai remoendo, e ela cria para si mesma uma prisão. Nós temos visto hoje uma geração, e agora é o segundo ponto, cada vez mais com falta de confiança. A falta de confiança é algo que está explodindo cada dia mais. A gente tem visto cada dia mais pessoas inseguras de tudo. Pessoas inseguras da sua capacidade, inseguras para tomar uma decisão. As pessoas, hoje nós temos visto muita gente que não consegue tomar uma decisão. Às vezes a coisa mais simples. Tem gente que tem problema em tomar decisão, seja ela às vezes as mais simples. Isso é uma prisão na mente, de palavras que ela vai recebendo, de comportamentos que ela vai tendo, de situações que ela vai vivendo, que vão tirando a capacidade dela decidir. Vai criando dentro dela um sentimento de desconfiança incrível. E toda vez que ela precisa decidir, ela terceiriza a responsabilidade. E aí, o que nós vamos fazer? Vê aí. O que nós vamos comprar? Você que sabe. A pessoa não tem confiança nenhuma para tomar nem decisão pequenininha, nem nada. Ela vive à mercê desse sentimento. E ela se torna escrava disso que está lá na mente. Outra situação, são pessoas que mesmo vendo os seus problemas, mesmo vendo a dificuldade, ou vendo uma oportunidade, têm medo de mudar. O medo da mudança é outra prisão.
Por quê? Porque a pessoa ela já fica gerando no seu subconsciente todas as coisas ruins que podem acontecer. Mudar é uma situação que gera a um primeiro momento desconforto? Mas às vezes é importante, às vezes é necessário, às vezes é preciso. Mas um monte de gente hoje não tem coragem de mudar, porque ela só pesa o lado ruim da mudança. Deixa eu falar algo para você. Nós passamos aí por esse período e muita gente mudou nesse período. Muita gente mudou sua visão, mudou seu comportamento. E é fato que quando você decide mudar para melhor, quando você decide crescer, quando você decide evoluir como cidadão, como pessoa, como servo de Deus, vão ter pessoas que não caberão mais na sua história. Vão ter pessoas que já não caberão mais na sua história. Porque algumas pessoas, e isso é forte, mas é real, só cabem dentro da sua história enquanto você não decide crescer e não decide evoluir. Porque a partir do momento que você decide crescer e evoluir, e o outro que você convive ou convivia já não evolui, já não cresce como você, existe um conflito constante. Então existem pessoas que talvez que quando você começa a crescer, busca o crescimento, elas não vão querer, porque tem pessoas que são totalmente aversas a qualquer tipo de mudança. Elas não admitem. Acontece muitas vezes quando você, por exemplo, você sai da sua cidade. Tem alguém aqui que mora hoje em São João, que não é de São João da Boa Vista, é de outra cidade, veio de outra cidade para cá? Tem alguém aqui? Uma pessoa? Só? 2, 3 pessoas? 4 pessoas? Se vocês voltarem hoje para a cidade de vocês, seus amigos vão estar iguais? Provavelmente não. Mas tem aquela pessoa que passa 10, 20, 30 anos e ela nunca muda. E você vai voltar para lá, daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, e aquele lugarzinho, aquela casinha, aquela pessoa está daquele mesmo jeitinho. Você está entendendo, sim ou não? Porque ela não quis mudar, ela não quis crescer, ela não quis evoluir, ela não quis aprender, ela não quis melhorar. A partir do momento que você decide mudar, guarde isso. Algumas pessoas talvez não farão mais parte da sua vida. E o medo da mudança tem se tornado uma prisão para muitas pessoas que não conseguem crescer na sua vida. Outro problema que nasce na sua mente é a falta de liderança em todos os sentidos. Ela sempre foge de situações que ela precisa coordenar. Porque decidir é algo natural da nossa vida. É algo natural, que você vai ter que decidir um monte de coisa. Tem gente que não consegue decidir nem o mínimo. Mas liderar, às vezes está dentro de uma capacidade que existe em você. E a pessoa ela perde essa vontade, ela não quer estar à frente de nada, ela não quer idealizar nada, ela não quer participar de nada. A falta de liderança cria um problema incrível em todos os sentidos para a pessoa. Um livro do Augusto Cury que eu já li há um bom tempo, ele diz assim: líderes de nós mesmos. Líderes de si mesmo. Você precisa ser líder de si mesmo. Precisa olhar para o seu coração e entender: Senhor, existe algo em mim que é maior do que eu. É o teu poder, é o teu mover. E eu vou ser líder dos meus sentimentos. Eu vou liderar os meus pensamentos. Eu não vou entregá-los. Não vou. Eu vou ser líder. Eu vou decidir como os meus pensamentos me afetam, me atingem. Quem está entendendo, diga amém. Outra situação é o perfeccionismo. Não que você não precise fazer coisas com excelência. Sim, você precisa e você deve fazer coisas com excelência. Mas tem pessoas que levam o perfeccionismo num grau tão excessivo, tão elevado, que faz mal para ela e faz mal para quem convive com ela. Sabe por quê? Porque uma pessoa que às vezes é muito perfeccionista, ela espera que todo mundo esteja no nível dela. Dá uma olhadinha para o lado. Quantas pessoas bonitas a gente tem aqui hoje, amém? Quem é bonito aqui? Quem é a coisa linda de Jesus aqui, diga amém? Amém. Mas não é igual a você. Não cresceu igual a você. Não tem o mesmo entendimento que você. E uma pessoa perfeccionista espera que todo mundo tenha crescido, evoluído igual a ela. E o perfeccionismo se cria uma prisão para ela, na mente dela. Se torna um grande problema. Você precisa sim fazer o seu melhor sempre, crescer sempre, como eu já disse aqui. Mas você não pode permitir que o perfeccionismo se torne uma prisão que vai destruir relacionamentos. O outro que vem a seguir agora é o extremismo. Que tem pessoas que são extremas demais. Ela ama demais, ela odeia demais, ela está feliz demais, ela está triste demais, ela não tem controle emocional nenhum.
Se ela ama de verdade, ela cai de cabeça. Ela vai. Agora, se ela detesta, ela odeia, ela não quer nem saber. Ela não quer nem saber. Estava lendo um livro essa semana que fala sobre a capacidade de criar amigos e influenciar pessoas. Ali tem uma história, eu só não vou me lembrar do nome do personagem, mas há uma história ali de um rapaz até certo ponto normal, que um dia estava parado em um lugar com o carro, com a namorada, e um policial o abordou, e simplesmente pelo fato do policial ter o abordado, ele saiu do carro e deu 2 tiros no peito do policial. E aí perguntaram para ele depois, por que você fez isso? Ele respondeu assim: debaixo dessa capa existe um coração bom e gentil. O que é isso? É extremismo. A pessoa ela sente raiva ao extremo. Ela se torna prisioneira daquilo. Ela entra num estado de depressão, ela se torna prisioneira daquilo, porque ela vai ao máximo da depressão, ela mergulha naquilo, ela vai remoendo. Ela entra num estado de alegria extrema, que aquilo faz mal para ela e ela não percebe as coisas. Quem está comigo aqui, diga amém. Então nenhum tipo de extremismo é bom. E o outro é o especialista, aquele que quer saber de tudo, mais do que os outros, e tudo que ele faz é melhor. É uma prisão mental isso. É uma soberba que vai entrando no coração, vai tomando a mente, e a pessoa se torna o especialista em tudo. Todos esses aqui que eu compartilhei são estágios de prisões emocionais, mentais, que vão sendo criados, sendo estabelecidos no seu subconsciente, e para você se tornam verdade quando você permite que isso vai tomando conta do seu coração, se tornam como verdades irrefutáveis. É por isso que Paulo, quando ele escreve a Romanos 12, ele aborda um tema, vou colocar dessa maneira, que é a transformação da nossa mente. Diga comigo assim: Jesus veio para me transformar completamente. A transformação que Jesus veio propor na sua vida, ela não é só do estereótipo, do exterior, da mudança de um comportamento para que as pessoas avaliem você por fora. Mas a mudança que Jesus veio propor na nossa vida, no nosso coração, é uma mudança que começa aqui, na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade de decidir. E existe na nossa vida um poder de decisão. Por isso que Paulo começa dizendo assim: irmãos, eu suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Paulo está falando sobre decisão. Ele está dizendo: gente, não há outro caminho. Eu estou pedindo, por favor, entrega seu corpo a Deus. É uma decisão de vocês. Eu não posso fazer isso por vocês, porque nós tendenciosamente somos tentados, somos levados a escolher por aquilo que satisfaz a nossa vontade, que nos gera prazer. É natural que a gente busque tudo isso. Mas Paulo está dizendo aqui: eu estou suplicando a vocês que vocês peguem e entreguem o vosso corpo a Deus. Consagre a Ele as suas vontades, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Estejam atentos em Deus. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, na tradução Almeida Revista e Corrigida, ela diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora olha a tradução NVT que eu uso, 1 Pedro 5,8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Quando Paulo ele fala sobre sobriedade, ele está falando sobre equilíbrio das nossas ações. Diga forte comigo assim: eu preciso ter equilíbrio nas minhas ações. Agora, olhando só para mim, não olha para o lado, pelo amor de Deus, para você não condenar ninguém. Mas você conhece alguém desequilibrado? A geração que a gente vive hoje é uma geração equilibrada ou de pessoas, na maioria delas, desequilibradas? E não entenda desequilibrado como louco, maluco. Não, estou falando desequilibrado emocionalmente, que não tem ponderação, que não tem equilíbrio nenhum nos seus sentimentos. Não tem equilíbrio nenhum na sua forma de ser. Elas não conseguem encontrar um equilíbrio. Se tornam descontroladas em suas emoções.
Nós temos em nós o poder da decisão. O poder da escolha é nosso. O outro não pode decidir por você. Deus não vai decidir por você. A escolha está nas suas mãos. Eu sei que nós somos diariamente, como eu disse aqui, afetados por informações, por palavras, por eventos externos que você não domina. Mas você decide o que fazer com o seu coração, com a sua mente. Quando você decidir o que fazer, aí você vai ver as coisas mudarem. Você tem o poder da decisão, você tem o poder da escolha. Volto a dizer, não são as outras pessoas que têm que decidir por você, é você que tem que decidir. Cada decisão vai gerar o fruto que você tomar mediante a decisão. Quer um resultado melhor? As decisões precisam ser melhores. Quando ele diz assim, entregue o vosso corpo a Deus, ele continua dizendo assim, você precisa fazer isso para não imitar o comportamento e os costumes deste mundo. E aí vem a sequência, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Se nós tivermos o nosso comportamento influenciado pela nossa mente, baseado nas informações que a gente recebe, naquilo que a gente vê no mundo, o resultado vai ser frustração, dor, prisões emocionais. É por isso que ele está dizendo assim, se você não imitar o padrão do mundo, se você não imitar o comportamento das pessoas lá fora, vai acontecer uma transformação no seu interior. Você não vai aceitar aquilo que os seus olhos veem. Você não vai aceitar um padrão do mundo, um padrão de pecado, de roubo, de mentira, de traição, de promiscuidade. Você não vai aceitar isso. Você não vai aceitar que ligar a sua televisão com seu filho em casa às 11 horas da manhã, nessa Globo lixo, e estarem ensinando as crianças a se masturbarem. Você não vai ver isso como normal. Você vai banir da sua casa uma emissora dessa. Você não vai aceitar como normal pecado, mentira, porque você já não tem mais um comportamento desse. Porque você decidiu mudar. Porque você decidiu não ser escravo de pensamentos mundanos. Porque se você decidir seguir o padrão do mundo, você vai mergulhar num mar de dor, tristeza, insegurança, depressão, inferioridade, angústia. E as prisões vão só aumentando. Por isso que Paulo é enfático a eles. Escolha a Deus, entregue tudo a Deus. Não se conforme com o mundo, não aceite o comportamento dele. Porque senão você vai se perder. Porque senão vai faltar aquilo que Pedro está dizendo: sobriedade, equilíbrio. Muitos serão enganados. Existem muitas pessoas que acabam se perdendo em algumas áreas muito importantes da sua vida. Uma delas, os seus relacionamentos amorosos. Quando as pessoas permitem que a sua mente, o seu comportamento seja guiado por padrões que não são de Deus, as pessoas vão entrar num ciclo de relacionamento amoroso, de dúvida, de incerteza, de insegurança. Muitas pessoas que são assim, elas tendem, pessoas que vivem, deixa eu colocar dessa maneira para ficar bem claro, pessoas que vivem uma tendência de uma prisão emocional nos seus relacionamentos, elas carregam um sentimento de desconfiança e um sentimento que ela pode ser traída a qualquer momento, intensos dentro dela. Ela não consegue confiar. Ela sempre pensa que a pessoa que está com ela vai trair. Ah, o meu marido vai me trair. Ah, minha esposa vai me trair. Nunca tem segurança no coração com relação ao relacionamento, porque ela não está em paz, ela não está bem, ela está mergulhada na dúvida, no medo, na incerteza, e ela fica sobrecarregada, ela cria uma prisão na mente, uma coisa que chama loop. Ela vive remoendo aquilo, um loop de um sentimento que toda hora ele está vindo. Não pode sair da porta daqui da casa e ali na esquina do supermercado que ela já... Quem você falou? Quem que você cumprimentou no supermercado lá? Ontem eu estava no mercado em Pinhal. Eu estava escolhendo umas frutas assim. A hora que eu estava escolhendo a fruta, passou um casal. Eu só escutei a hora que ele falou assim: o que você está brava? Você não viu? O quê?
Eu falei obrigado, ela não falou nada. Mas a hora que você falou obrigado, ela falou de nada. Eu fiquei olhando assim. Falei, Jesus. Falei, Deus, é isso mesmo? No meio do mercado? Falei, gente, como que pode? Prisões emocionais. Ela entra num loop de sentimento de falta de confiança terrível. E ela mergulha nisso. E ela vai fazendo mal a outra pessoa. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. E poderia citar várias coisas. Pessoas que têm problemas emocionais com relacionamento com o dinheiro. Pessoas que têm problemas emocionais com relação ao dinheiro, elas tendem a permitir de fato que o dinheiro seja o senhor da vida delas. Se tornam pessoas totalmente materialistas, totalmente avarentas. Outros tendem a ser consumistas. Pessoas com problema com dinheiro podem se tornar gastonas, sabe? Gastos exagerados, ela tem problema. Porque ela quer usar o dinheiro ou para se promover, para trazer autocontentamento, autorrealização, autossatisfação. Ela usa o dinheiro para suprir um problema que existe dentro do coração dela, dentro da mente dela. Ela usa isso. E ela entra mergulhada ela mergulha nesse sentimento que faz só mal a ela. Ela vai se tornando escrava daquele sentimento de quando ela não pode comprar, ela fica triste. Quando ela tem dinheiro, ela é uma pessoa feliz. Mas quando não tem, nem olha para ela porque ela morde. Quinto dia útil, dia 20, está sorrindo. Dia 10, dia 12 já está brava. Dia 30 então está chutando cachorro morto. Porque ela está num estágio de dependência emocional do dinheiro. Ela criou na mente dela isso. Se ela tiver o dinheiro, ela é feliz. Se ela não tiver, ela não é feliz, porque vai faltar. Ela confia no dinheiro e não no Deus da provisão. Quem está entendendo, diga amém. Escute o que eu vou dizer para você. Pode parecer loucura, mas é verdade. Você não precisa de dinheiro. Você precisa do Deus da provisão, que irá suprir todo dia o que você precisa. Porque às vezes a provisão que você precisa não é dinheiro, é de algo que alguém vai chegar e vai investir na sua vida. Você vai receber de alguém. Quem está entendendo, diga amém. Que às vezes você se limita, você se prende ao dinheiro e as coisas não acontecem, porque criou-se para você uma prisão emocional. Mas quando você deixa de depender do dinheiro e passa a depender de Deus, você começa a viver provisão, suprimento diário. E o dinheiro vai ser uma consequência daquilo que Deus está provendo e promovendo na sua vida. E aí você não está mais escravo dele. E aí você não precisa ter bens para exibi-los. Você não precisa ter dinheiro para ser feliz. O seu coração estará em paz. Tem pessoas que têm problemas emocionais, prisões emocionais, com relação a um pseudo-poder. Um poder imaginário que só existe na cabeça dela. Tem gente que tem necessidade de se reafirmar sobre outros mandando. Porque ela tem uma falha emocional que ela precisa mandar. Que talvez ela foi muito mandada, talvez o pai, a mãe foi muito autoritário, a pessoa viveu debaixo dessa nuvem carregada de sentimentos de opressão. Então quando ela recebe, aí já talvez na fase adulta, um crachá, dizendo a ela assim, gerente, encarregado, autoridade, ela perde a noção. E ela quer agora exercer aquilo de alguma forma contra alguém. Ela quer impor contra alguém. Pessoas que mergulham nisso vão ter uma tendência natural de ofender quem está perto ou quem está longe. Tem gente que vira segurança. Vou dar só um exemplo aleatório. E parece que o cara nasceu para aquilo. Tem uma habilidade para lidar com pessoas, para conversar, para instruir. Quem está entendendo, diga amém.
Mas tem gente que, se receber um crachá de segurança, botar um cacetete na cintura, você trabalha com segurança, você sabe o que eu estou falando. Parece que transforma. Ela já chega xingando, já chega impondo, já chega... Cria-se um pseudo-poder na cabeça da pessoa e a pessoa fica mergulhada naquilo. Você não precisa de poder sobre pessoas para se reafirmar. Pessoas com esse sentimento, quando elas recebem qualquer tipo de autoridade, elas querem mandar, obrigar, empurrar. Nós não precisamos disso, porque nós já recebemos a maior autoridade, o maior poder que existe nesse mundo, que foi aquilo que Jesus delegou para nós. Eu estou dando autoridade, eu estou dando poder para você pisar a áspide, a serpente, para vocês repreenderem os demônios em meu nome, eles vão se sujeitar. Quem está entendendo, diga amém. É seu. Existe dentro de você, mas tem gente que não consegue compreender isso e precisa e quer poder. Nós precisamos libertar a nossa mente de tudo isso. Hoje, com os padrões estabelecidos na sua mente, no seu subconsciente, será que a gente pode viver Romanos 12? Será que a gente tem condições hoje de viver Romanos 12? Por isso que Paulo diz: entrega seu corpo, entrega a sua vida a Ele. Rejeite o mundo, rejeite padrões que foram estabelecidos, inseridos, imbuídos na sua mente. Rejeite tudo isso para que de fato você possa ser transformado, para que algo novo aconteça no seu coração. Porque se você for transformado por Ele, inconformado com o mundo, você vai chegar num nível de excelência. Diga comigo, existe um nível de excelência. Forte, diga, existe um nível de excelência que Deus preparou para mim. Não pode pôr a mão no irmão, mas pode olhar. Então diga, Deus preparou para você também, irmão. Eu quero que você saia daqui hoje acreditando de todo o seu coração que você vai acessar o nível de excelência de Deus para a sua vida. Porque a gente vai entregar o nosso corpo a Ele, a gente vai entregar a nossa vida a Ele, a gente vai permitir que a nossa mente seja totalmente transformada. E a gente vai entender aquilo que Ele disse. Se você alcançar isso, você vai chegar num nível de excelência onde você vai experimentar uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável não quer dizer que é confortável. Boa, perfeita e agradável não tem nada a ver com confortável. Porque Daniel foi jogado na cova dos leões. Era confortável? Não. Mas foi bom, perfeito e agradável porque ele saiu de lá ileso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. Foi confortável? Não. Mas foi bom, perfeito e agradável porque o próprio Senhor estava ali com eles. E todos esses exemplos que eu citei, esses dois exemplos que eu citei, foram de pessoas que não permitiram que a sua mente, o seu íntimo, fossem contaminados pelos padrões da época. Eles se posicionaram, eles rejeitaram os padrões da época. Eles foram aquilo que Pedro diz, eles foram sóbrios. Eles estavam vigilantes, eles estavam atentos contra as armadilhas de Satanás. E quando o diabo, que vive ao nosso redor, buscando oportunidade para te devorar, para te destruir, assim como foi com eles, tentou fazer isso com eles, o que Deus fez? Liberou a vontade dele, boa, perfeita e agradável, e disse: neles você não toca. Quem compreende isso hoje aqui, amém? Transformação da nossa mente, dentro da palavra de Deus, mergulhado na palavra de Deus. Nós decidimos o que nós vamos ouvir. Nós decidimos o que vamos ser diante deles. Imagina depois quando Daniel sai da cova dos leões ileso. As pessoas falando lá, você viu? Você viu o que Deus fez na vida de Daniel? Era para ele estar morto. Eu nunca vi um negócio desse acontecer, mas Deus separou ele, Deus protegeu ele. Eu quero que as pessoas falem isso a seu respeito, em nome de Jesus, amém? Você viu o que Deus fez na vida daquela pessoa lá? Você viu o que Deus fez na vida de fulano? Você viu o que Deus fez na vida de ciclano? Você viu? Deus o escolheu. As pessoas vão ver isso na sua vida, mas a gente vai decidir primeiro escolher por Ele, amém? Você pode escolher por Ele nessa manhã, em nome de Jesus? Você pode decidir se libertar desses pensamentos que prendem, que geram prisões, sim ou não?
Sim, você pode. Então que nessa manhã a gente possa se levantar para orar e dizer: Senhor, eu não aceito mais esses pensamentos. Senhor, eu não aceito mais esses sentimentos no meu coração. Eu não aceito mais. Que você possa dizer comigo em oração agora que Ele é tudo que você precisa, que você vai entregar a sua vida a Ele e que você não será mais um prisioneiro, uma prisioneira desses sentimentos, desses pensamentos, no nome de Jesus. Você pode ficar de pé?